Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Como vocês podem ver aí no título do vídeo, né? Hoje eu vim trazer para vocês um pouco da experiência que eu tive com este problema, que confesso que eu não escuto muito falar sobre isso, não. É... minha filha tá com estomatite, meu filho, enfim, mas aconteceu aqui em casa e não foi só com um. Vou tentar resumir um pouquinho de tudo que aconteceu por aqui, como foi, como eu descobri, o que eu usei. Lembrando, gente, que eu não tô aqui indicando remédios, tratamentos, não. É minha experiência, aquilo que eu usei, que funcionou, aquilo que não funcionou, mas essa aqui, né, foi a minha realidade. Então vamos lá. É, Gente, aqui em casa, as duas crianças são muito saudáveis, tanto a Helena quanto o Cauã. Graças a Deus, são crianças assim muito saudáveis. Porém, a Helena tem alguns episódios de garganta, né? Garganta inflamada, e porque ela vai para creche, e como vocês sabem, criança que vai para creche, pelo menos é o que os médicos dizem, que até 5 anos de idade, basicamente, elas não têm muita imunidade para poder suportar estes vírus, esses problemas que tem. E, né, como muita gente sabe, a garganta inflamada é uma bactéria, é um vírus. Então ela vive assim. Vive não, vai. Ela tem alguns episódios de garganta inflamada. E toda vez que ela tem a garganta inflamada, basicamente ela também tem febre. Então, quando ela tem febre, fica moadinha, não quer comer, eu já falo, é a garganta. E, né, não foi diferente. Do nada, meia moadinha, febril, começou a ter febre, e aí a boca começou a cheirar mal. E eu comentei, né, aqui com o pessoal, é a garganta, né? Certeza que é a garganta, porque ela só fica com febre assim quando tá com a garganta inflamada e ainda não quer comer nada, é a garganta. E aí, beleza, aí não foi pra creche, né? Ficou em casa comigo. E aí, acho que no terceiro dia, mais ou menos, que ela tava tendo essa febre e não queria comer, eu falei, não, eu vou dar, né, o que eu sempre dou para a garganta. Comecei a dar, gente, só que aí quando ela chorava, eu via que aqui, assim, nessa região, tinha uma afta. Mas até então, né, é afta. E aí eu falei, nossa, ela tá com uma afta, tadinha e tal. E a gengiva dela eu também pude perceber que tava bem vermelha, bem vermelhinha. E eu fiquei meio assim, mas falei, deve ser, né, a garganta tá causando isso. E outra, a boca tava cheirando muito forte. Então eu falei, é a garganta, com certeza é a garganta e tal. E aí, gente, foi passando. Quando foi, acho que no outro dia, ou uns 2 dias após, a boca dela já estava perdida de, de aftas, o céu da boca todo machucado. Ela não comia absolutamente nada. Ela não comia absolutamente nada. Foram assim dias desesperador, porque ela é uma criança que come muito bem. Ela come de tudo, ela come muito bem e ela não queria comer nada. Gente, Helena, né, as penúltimas vezes que eu pesei, ela estava com quase 20 quilos, 8 e algumas gramas. Quando eu levei ela ao médico, ela estava com 13 e algumas gramas, então ela perdeu bastante, porque não comia nada, gente, nada, e era desesperador de ver. A gente oferecia de tudo, sabe? Tentava fazer tudo para ela comer, ela não comia, porque imagine, nós adultos temos uma afta na boca ou na língua, a gente já não quer comer muito, né? Porque dói. Imagine uma criança de 2 anos com a boca cheia de afta, né? Então era muito desesperador. E aí, malemar assim, gente, o que ela comia, né? Na realidade, tomava, era Danone, mas não era sempre. Não era sempre que ela queria comer Danone. E outra, até então ela estava conseguindo beber água. Chegou um tempo que nem água ela queria, porque quando ela ia beber, doía, ela já começava a chorar, aí ela já jogava o copo longe, não queria água. E a febre, gente, constante. Aí começou também a surgir assim no meio dos dentinhos dela uma crosta, ai, muito feia, por conta que a estomatite causa isso mesmo, porém a gente também não conseguia escovar.
E aí, lembrando, gente, voltando um pouco atrás, eu já tive, né, episódios de estomatite quando eu era criança. E eu me lembro, né, assim, perfeitamente. A minha mãe fala que não tem como eu lembrar, que eu era pequena, mas eu lembro sim perfeitamente do meu pai pegando aquela gaze, né, enrolando no dedo e passando assim na minha língua, esfregando, sangrava, doía, eu chorava demais porque era uma dor horrível. E eu, né, fiquei meio assim de fazer isso com ela, não fiz, até tentei, gente, mas não desse jeito. Eu vou explicar pra vocês. E aí, voltando um pouco, quando eu vi essa afta aqui na boca dela, e no outro dia ou 2 dias depois já tinha na língua, já tinha aqui, eu olhei pro meu marido e falei, ela está com estomatite. Ah, mas como você sabe? Eu falei, Fernando, eu já tive estomatite. E é assim, é do nada que vai surgindo as feridas e a boca dela tá com um cheiro muito forte e tal. E aí, gente, eu já fui pesquisando alguma coisa no Google. A gente e o Google, né? Eu já fui pesquisando alguma coisa no Google e já fui colocando lá o que poderia fazer para aliviar. E, e o Google falou, né, que tinha que manter a boca higienizada, bicarbonato. Eu falei, ah, bicarbonato. Enfim. E aí, gente, que foi aí. Acho que foi aí no quinto dia, mais ou menos. Eu tava muito feio, gente, a boquinha dela, muito feio mesmo. Nossa, partia meu coração. E eu falei, não, eu vou levar ela. Aí levei ela no posto, não foi no médico, eu levei ela no posto, pedi um acolhimento, porque eu não levei ela no médico, gente. Tava impossível de ficar nos hospitais aqui da minha região. Tinha gente até no lustre, pendurado. Então não tinha como eu ficar lá com ela aguardando todo aquele tempo, porque eu já sabia o que ela tinha, eu tinha certeza, gente, absoluta que aquilo era estomatite. E aí eu falei, não, então eu vou levar ela no posto e vou pedir um acolhimento. E aí foi o que eu fiz, levei ela no posto, pedi o acolhimento. Na hora que a médica olhou a boquinha dela, gente, ela já falou pra mim, mãe, é estomatite. Eu falei assim, como eu já imaginava. Aí, só que o que assim mais me surpreendeu é que ela não quis passar nada. Ela não quis passar nada pra Helena tomar. Pra não dizer que ela não passou, a única coisa que ela passou foi alívio, porque ela disse que, né, melhoraria a dor. Só alívio. Ela não passou nenhum remédio pra tratar aquilo. E eu fiquei, gente, como assim? Aí ela falou assim: olha, você conhece bicarbonato? Eu, sim, conheço. Você vai pegar o bicarbonato. Eu ouvi, gente, o que ela falou. Mas dentro de mim eu já sabia que eu não ia fazer isso. Ah, Flávia, mas ela é médica, ela sabe, sim. Só que eu me lembro como eu sofria com isso. Eu me lembro como eu sofria. Então eu não queria fazer o que ela disse, que seria o quê? Limpar com a gaze toda a boca da criança, higienizar com aquele bicarbonato. Ah, vai sangrar, vai doer, mas tem que fazer, é necessário. Eu levantei e falei, tá bom, doutora. E fui embora. Só que aquilo ficou martelando na minha cabeça. Gente, eu sou uma pessoa teimosa. Eu sou uma pessoa teimosa. Quem me conhece sabe. Ficou aquilo martelando na minha cabeça e eu não aguentei. Passei na farmácia. Mostrei a boquinha dela pro farmacêutico. Falei que a médica disse que era tal. Tem alguma coisa que você possa me passar? E aí ele falou assim, olha, tem isso aqui. Que no caso era a nistatina, gente. Nistatina. Ele falou, olha, como ela não sabe bochechar, ela não vai saber bochechar, você vai lavando, limpando, né, com conta-gotas, vai passando. Só que assim, você tem que manter a boquinha dela higienizada, porque junto com a estomatite surge a gengivite. E eu já tinha percebido que a gente só de encostar assim na gengiva dela tava sangrando demais. E aí ele falou, você vai ter que manter a boca dela higienizada e tal. E aí fui, comprei o alívio e comprei a nistatina e vim pra casa. E aí, gente, eu falei, olha, nem que seja com o dedo, eu vou ter que dar um jeito de escovar o dentinho dela. E aí era isso que eu fazia. Eu passava pasta de dente no dedo e ia massageando devagarzinho. Ela chorava muito, gente, doía muito, mas era algo que precisava ser feito, porque de uma certa forma também estava bem feio assim a boca dela, os dentinhos todos sujos, com aquele pus, eu não sei se é pus aquilo, gente, mas é bem feio e tem um cheiro forte. Então eu precisava fazer. Beleza, fizemos. Gente, lembrando que muitas pessoas pensam
que este problema vem do estômago, justamente por ser estomatite, mas não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com o estômago. Basicamente é um vírus, assim como o da gripe, assim como uma bactéria de garganta, é um vírus que tá aí no ar aí, né, sei lá. E não sou médica, gente, não, mas foi o que ele me disse e também o que eu pesquisei aqui no YouTube e eu vi mesmo que não é do estômago, não vem do estômago. E aí, como eu disse, ela vai para creche, então ela não tem muita imunidade, talvez alguma criança lá teve algum episódio e ele é sim transmitido, né? Transmissível. Ele é transmissível. E quando eu pesquisei, disse que essa doença, este problema, ele tem um período, né? Que se eu não me engano era de 8 a 14 dias, algo assim. E aqui foi bem extenso mesmo. Este problema aí foi bem extenso. E para algumas pessoas, por que a médica não passou? Assim, depois que eu entendi. Por que a médica não passou nenhum remédio? Porque tem um prazo. Tem um prazo para chegar e um prazo para ir embora. Vamos se dizer assim. Você tem a febre, fica aí uns 2 dias com febre, de repente sua boca começa a encher das bolinhas, né, das aftas. E até essas aftas se, né, curarem, vai evoluindo, vai aparecendo mais. Só que aí ela tem o prazo para assumir. E os medicamentos, sim, ele ajuda, mas é como se fosse assim, deixa aí e vai melhorar, né? Uma hora melhora. Mas não tem como, porque é uma criança de 2 anos, gente, precisa comer, precisa se alimentar direito. Ela nem dormia. Ela nem dormia direito, porque quando ela começava a cochilar, eu acho que a boca ressecava, né? E ela ia mexer, engolia saliva, aí doía, ela começava a chorar, acordava na madrugada. Foi assim, 2 semanas puxada aqui, puxada, porque não tinha sossego, ela não tinha sossego pra nada, ela não tinha sossego pra comer, ela não tinha sossego pra dormir, ela não tinha sossego pra tomar uma água, então foi muito complicado. Gente, a gente tentou tantos medicamentos que quando eu percebia que tinha um estoque, uma farmácia aqui em casa, porque comprava um, passava, não via resultado. Passava outro, passava, não via resultado. Para vocês terem uma ideia, a gente comprou a nistatina, a gente comprou aquele mel rosado, a gente comprou aquele... esqueci o nome agora. Esqueci, gente, o nome agora. Se eu lembrar, eu falo no final do vídeo. Enfim, a gente comprou o remédio. E nenhum foi assim eficaz. Fomos passando e não via melhor, a menina não conseguia comer. E foi indo. Até que a minha mãe lembrou, né, gente, que quando eu era pequena, além do bicarbonato, ela usava aquele bismogete. Ela usava em mim aquele bismogete e ela disse que era o que resolvia. Embora algumas pessoas dizem que nada resolve. Mas aí, né, falei, vamos tentar, não custa tentar. E aí a gente comprou e tinha que passar umas 3, 4 vezes no dia em cada, né? Eles falam 3 gotinhas, gente, mas a doida exagerada passava em cada feridinha, porque eu não via a hora daquilo acabar. Não via a hora. E, gente, em 3 dias passando, lembrando que ela ficou mais de 2 semanas com isso, com esse sofrimento, até que usamos o Bismogete. Quando começamos a usar ele, 3 dias de uso e higienizando a boquinha dela, eu consegui ver resultado. Ela já começou a tomar um Danone a mais, ela já começou a comer uns pedacinhos de manga, ela comeu um pouquinho de miojo, então eu vi que, né, tava dando uma aliviada. E aí foi isso que eu continuei fazendo. Continuei higienizando a boquinha dela, passava o Bismagete e, né, ia fazendo isso durante o dia. Ela comia alguma coisa, conseguia comer alguma coisa, eu já ia higienizar a boca dela, porque não pode ficar suja a boca, porque faz proliferar as bactérias, né, e surgem mais feridas.
Gente, esse é um problema tão horrível que ele desce até pra garganta, assim, ó. Até pra garganta. É muito ruim. E sofre demais a criança, porque não entende, né? Outra hora tava lá comendo, tudo de boa, não tinha uma dor na boca. De repente ela não consegue engolir nem água. Então é muito sofrimento pra ela. E aí, beleza, gente. Pra encurtar, melhorou. Nossa, graças a Deus, ele não melhorou, tá tudo bem, vamos voltar pra creche, vamos voltar pra rotina, enfim. Num domingo aí desses, Cauã, mãe, eu tô com frio, mãe, eu tô com muito frio, mãe, eu tô com frio. Aí eu colocava a mão nele e não tava com quente. Colocava a mão, não tava quente. Eu falei, gente, o que tanto frio esse menino tem? E outra, ele brincou o domingo inteirinho na rua. Quando foi à noite, ele entrou, tomou banho, deitou e começou com essa história de que tava com frio, de que tava com frio. Eu, gente, que frio é esse que esse menino tá sentindo? Colocava a mão, não tinha nada. Aí coloquei termômetro, gente. Ele estava com 39 de febre. E o corpo dele não estava quente, ele estava aquela febre gelada. E eu falei, gente, que estranho. Será que tá com a garganta ruim, né? Eu e a garganta, tudo é a garganta. E aí, fui. Calma, deixa eu olhar a sua boca. Gente, incrível. No mesmo lugar, bem aqui assim, em cima do dente canino, tinha uma afta. Aí eu falei, eu não acredito. Gente do céu, eu não acredito. E outra, ele não pegou nada da boca da Helena pra comer, porque a gente já tinha avisado que não podia, né? Só o fato deles estarem no mesmo ambiente, às vezes deitavam junto pra assistir um filme, um desenho, já foi o suficiente, gente. Então, por isso que é muito importante quando a criança, né, tá no episódio da estomatite, não levar pra creche e também não deixar ficar perto de outras crianças, seja lá onde for, porque realmente transmite. E eu nunca pensei, né, que ele já tem 9 anos, já tem uma imunidade, enfim, mas ele pegou. E, gente, foi horrível, porque eu falei, meu Deus, mais uma vez esse sofrimento. Porque só quem já passou, gente, que tá aí me assistindo, que já passou, teve alguém que já passou por isso, sabe como é ruim você ver os seus filhos que comem tão bem, que comem de tudo. O Cauã não come de tudo, não, mas come muito bem o que come. E de repente vê amuado e é uma coisa muito rápida. É uma coisa muito rápida. Do nada a criança começa com febre, do nada ela já não quer comer, quando vê só quer ficar deitada. Ele passou mais de uma semana também só deitado, não queria nada, tudo que oferecia, a gente oferecia o mundo, o menino não queria. Eu faço uma vitamina, Cauã, eu faço um miojo, eu faço nada. E quando ele tentava era aquele chororô. E o dele, do que o dela, porque o dele feriu de verdade, bem a ponta da língua, assim, ó. Era buracos que tinha na língua dele. Então ele realmente não conseguia comer, porque quando ia beber, o alimento já encostava na língua. Então era muito triste, muito ruim. Ele também emagreceu muito e ele aparentou muito mais. Por quê? Ele é uma criança gordinha, fortinho. Só que ele, até o olhar dele ficou bem fundo, o olho vermelho, aquela cara mesmo de doente. E ele ficou também, nem na água direita eu posso dizer que ele ficou, porque quando ele ia tomar, doía, ele não queria. Então ficamos nesse sofrimento aí por um bom tempo. Só que, né, eu já sabia o que era, eu tinha os remédios, aí com ele eu tentei também, listatina. Ele, como ele já bochecha, né, conseguia segurar um pouco na boca, eu deixava pra ele bochechar. E aí ele bochechava, cuspia e, gente, com ele era bochecho. Eu tentava escovar, mas a gengiva dele tava muito sensível, tava bem inchada assim e muito sensível. Gente, eu tô com a rinite atacada, então eu tô espirrando muito e por isso essa cara. E aí íamos higienizando, escovando, né? E passando a listatina, aí passávamos o mel rosado, enfim, foi um sacrifício, assim, porque passamos todos. E aí, o Bismujete também já tinha, e a mesma coisa com a Helena, gente. O que foi assim mesmo, o santo remédio foi o Bismujete. Ele foi muito eficaz aqui, muito eficaz, porque os outros, além do Cauã não gostar do remel rosado, porque toda vez que ele ia
que eu ia passar na boca dele, ele falava que dava ânsia de vômito, então ele não tomava, não queria, não deixava eu passar. E aí, com ele eu até tentei pôr assim as bolinhas de, sabe assim, na língua, de bicarbonato, pra ver se era mais rápido o processo, gente, porque eu, eu não sei, né, se é como o pessoal diz que homem é mais fraco pra dor, mas foi muito complicado aqui com o Cauã. Muito complicado. Ele, por já ter as suas vontades próprias, né, sua opinião, 9 anos, né, então foi muito complicado tratar dele com esse problema. Aí, mas enfim, fomos tentando, eu ia higienizando a boca dele bem devagarzinho, escovando devagarzinho, aí toda hora tinha que chamar ele pra fazer um bochecho, pra passar um remédio, enfim. Mas aí com ele também, o que foi bom, o que foi eficaz foi, né, o Bismogete, que eu usei com os dois, e foi o que eu vi que deu resultado, gente. Como eu falei pra vocês, eu não tô aqui, né, fazendo propaganda de nenhum remédio, não estou falando compra esse, compra aquele, não. É a minha experiência, o que eu passei. Como eu falei pra vocês, eu fiquei um pouco indignada da médica não ter passado nenhum medicamento. Só que aí depois eu percebi, né, o motivo, porque de fato este problema, né, esse vírus, ele tem aí o seu prazo de validade. Porém, não tem como a gente deixar a criança só lá esperando o problema passar. Tem que ter um jeito, e aí eu fui tentando, gente, os jeitos que eu encontrei. Tudo que dava e que era pra aftas e estomatite, eu tava passando. Talvez, né, tem alguém que vai dizer não, mas se a médica falou, só que eu Flávia, preferi, né, arriscar, passar outras coisas, porque eu não tava mais aguentando, gente. Foram mais de, nossa, quase um mês, porque a Helena ficou 2 semanas nisso, o Cauã depois mais 1 e meia ou 2, nem me lembro direito. Mas foi difícil, foi muito complicado. E o que salvou a gente aqui foi esse Bismogete abençoado aí. Porque eu passava bastante vezes no dia e com uns 4 dias, 5 dias usando ele, eu já consegui ver a diferença. O Cauã já começou a comer uma coisinha aqui, outra ali. E lembrando, gente, meu esposo também ficou bem desesperado com a situação e quando viu, né, que o Cauã realmente não comia, tava com aquela cara de doente, emagrecendo, ele foi lá na farmácia e comprou aquela xilocaína, se eu não me engano, e para tentar ver se quando passava assim na ponta da língua, se ele conseguia ao menos comer, tomar um Danone ou comer, sabe, alguma coisinha mais rala, porque doía demais quando ele tentava comer, por ser bem aqui na ponta da língua, né? Ficou bem feio. É que eu não consegui tirar foto, mas ficou bem feio. E aí, com essa xilocaína, ele passava, esperava um pouquinho e dava alguma coisa para ele comer. Aí ele falava assim que melhorava, mas não era lá aquelas coisas, né, de 100% sem dor. Não, só aliviava um pouco, porque adormece um pouco, né, ali a língua. Mas, gente, infelizmente não teve jeito, teve o prazo sim de validade, a gente tentou usar os medicamentos, mas o que eu percebi aqui que deu sim uma aliviada foi o Bismogete. Então, né, fica aí a dica. Mas só quem passou por este problema sabe como é muito ruim. Então aí eu vou dar as 3 dicas muito importantes que eu percebi que me ajudou aqui. Sempre manter a boca higienizada, seja, gente, com o dedo ou só põe a pasta numa água e pede para a criança bochechar, porque precisa ficar limpinha a boca, senão não resolve. Eu, com a Helena, foi no dedo mesmo. Foi bem devagarzinho assim no dedo. Quando eu via que ela estava um pouco melhor, aí foi sim que a gente conseguia ir escovando o dentinho dela. Até porque, gente, o Bismogete, ele dá uma manchadinha assim nos dentes. Pelo menos no dela deu. Só que depois sai. Fiquem tranquilos, depois sai. Conforme você vai escovando, sai. E aí quando eu vi que não tinha jeito, ia ter que escovar mesmo os dentinhos, mesmo sangrando, porque sangrava, eu tinha que escovar porque tinha que manter higienizado. Aí a outra dica se você conseguir, faz parte da higienização, porém escove bastante a língua.
bastante a língua, porque o que dá aquele cheiro estranho na boca é aquela crosta que fica na língua. Então, se você conseguir, né, se der, tiver uma possibilidade, escove a língua em específico, porque resolve bastante. E terceiro, se você... Gente, eu tive que parar o vídeo rapidinho, peguei aqui a Helena que ela acordou, mas a terceira dica tome bastante líquido e não dê nada com sal ou qualquer outro tipo de tempero, porque como a boca tá muito ferida, quando pega na boca, além da dor já de bater, né, nas feridas, o sal ou o tempero acaba piorando e não dá pra comer, né? Então, a terceira dica é essa: dê bastante líquido, bastante água e nada com tempero ou sal, tá bom? Gente, então é isso. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que de alguma forma eu possa ter ajudado, tirado alguma dúvida de alguém. Então, se você não é, né, um inscrito aqui no canal, se inscreva para fazer parte aqui do meu mundinho, dos meus dias, da minha família. Aqui, né, eu posto vlogs, rotina. Eu voltei a gravar há pouco tempo, eu iniciei no YouTube aí, para quem não me conhece, eu sou a Flávia, me perdoe, não falei no começo do vídeo. Eu tenho 2 filhos, sou casada e eu iniciei o canal ano passado, mas não dei continuidade. Esse ano eu senti muita vontade de gravar, voltar a gravar, então eu tô gravando de tudo um pouquinho pra vocês. Minha casa está em reforma, eu estou gravando cada passo a passo, quero gravar na parte da decoração, comprando algumas coisas. Enfim, se você gosta, né, desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever aqui, ativar o sininho de notificações para toda vez o YouTube te notificar dos meus vídeos, deixar o seu like, que é muito importante, o seu joinha. E é isso, gente. Um beijo e até mais.